Saudações, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Fraternidade, que nesse momento se estende até nossos lares. Muita gratidão por esse encontro, e o nosso encontro se dá em 3 momentos. Primeiro momento é a nossa prece de irradiação. Segundo momento é a exposição, e o terceiro momento é a prece final. A prece de irradiação é um momento em que, através do pensamento, doamos nossos bons fluidos a todos os nossos irmãos necessitados, para que a espiritualidade amiga e benfeitora assim distribua. Podemos também fazer nossos pedidos e fluidificar nossas águas. Então, vamos à nossa irradiação. Vamos fechar nossos olhos, se assim for confortável. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo bondade e amor. Iniciando por nossos lares. Que essa espiritualidade amiga e benfeitora adentre em nosso lar, harmonizando cada cômodo, cada espaço, abençoando a todos nós, nossos familiares, nossos amigos e vizinhos, fluidificando todas as águas em seus recipientes, fluidificando todas as águas de nosso planeta, colocando o medicamento necessário a cada um para a nossa cura espiritual. Rogamos ao nosso Pai Maior força e esperança. Permita, Senhor, que esse amparo chegue aos nossos irmãos que estão em situação de abandono, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de passagem para menores infratores. Que a luz do amor divino envolva todos os nossos irmãos que estão doentes em suas casas, nos hospitais, nas clínicas, que essa luz alcance em todos os locais que se faz necessário. Pedimos a Deus, nosso Pai, por todos os trabalhadores, aqueles que têm a necessidade de sair, aos trabalhadores na área da saúde, enviando força e luz necessário nessa caminhada. Aos nossos irmãozinhos que estão retornando à pátria espiritual, que os espíritos benfeitores os oriente, provendo de conforto, esclarecimento e serenidade, e que esse amparo fortifique os corações de seus familiares, que os fluidos de amor envolvam a todos os obsessores e obsidiados, abrindo um caminho de perdão mútuo. Pai amado, nós te pedimos por nossos irmãos que, num momento de extremo desespero, deixaram a existência terrena pela porta do suicídio, que eles possam receber esclarecimento e auxílio, e que nossas preces possam chegar até eles, amenizando suas dores e levando a luz da esperança e do refazimento.
que a bondade infinita permita novas oportunidades de recomeço. Pedimos, Senhor, por nossos governantes, por nossos políticos, por todos que estão em posição de comando, que eles possam receber boas intuições e que suas ações e decisões sejam a favor de toda a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o auxílio, todas as dádivas. Nós te agradecemos por todos os momentos que com certeza preparaste para nós, com todo amor. E que a luz do teu divino amor envolva a todos nós. Que assim seja. Olá, irmãos. Jesus, o nosso amado benfeitor, esteja conosco nesse momento. Possa nos permitir, a nós, expositores e intermediários, representantes desta doutrina maravilhosa, possa nos permitir que estejamos nesta interação com a espiritualidade benfeitora, recebermos também um cadinho, as dádivas do seu amor, do seu amparo e do seu acolhimento. Que a palavra, que o verbo nos seja de grande valia, seja de fortalecimento, que uma vírgula que seja, uma palavra, uma frase, seja proveitosa, seja por nós muito bem utilizada, nesse momento tão grave a toda a humanidade. Nós, espíritas, representantes de uma casa espírita, e aqui falamos em nome da nossa amada Casa Fraternidade, de Canoas, Rio Grande do Sul, nós sabemos da responsabilidade que temos todos nós. Não nos posicionamos jamais como aqueles que sabem mais ou os donos da palavra, de modo algum. Nos entendemos sim como servidores, como intermediários do Cristo, do Mestre Jesus, mas somos todos espíritos imperfeitos e falhos nesta trajetória multimilenar, a qual todos nós espíritos imortais estamos, ou uma perfeição relativa. O capítulo abordado hoje é um capítulo pertinente às nossas necessidades atuais. Todos são, mas esse diz muito às questões que estamos enfrentando. E aqui, com muito carinho, nós colocamos cada trecho, cada ponto a ser observado do Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 5, onde lá os Espíritos nos trazem bem-aventurados os aflitos. Há quem pense, bem-aventurados os aflitos. Sim. Porque o Espírito Santo Agostinho aqui em 1863 deixa claro nas suas explicações que trouxe a Kardec, que nos traz essas informações importantíssimas. Esses esclarecimentos, esse refrigério, esse medicamento às nossas almas, extremamente importante. Mas vamos item a item, ponto a ponto, para que juntos nós possamos refletir em torno do que o Espírito trouxe aqui e do que nós precisamos a nível de medicamento espiritual para melhor compreender e nos bem conduzir. Então, no item 19, o mau remédio, o Espírito Santo Agostinho inicia nos dizendo o seguinte, e eu gosto de colocar, isso é uma observação muito particular, com muito respeito em relação aos nossos entendimentos, que em muitos momentos nós já entendemos que a doutrina, que os benfeitores, em nome da doutrina espírita, em nome de Jesus, falavam de um modo muito macio, muito tranquilo. Sim, falam, mas eles são muito firmes, porque eles não maqueiam ou não escondem aquilo que realmente é importante que aprendamos. Eles não nos deixam de repreender, pois somos espíritos rebeldes ainda. Rebeldes, e aí nós explicamos a importância de entendermos por que rebeldes. Porque nós já temos uma condição de saber. Nós já temos uma inteligência que nos faculte compreender o certo, o errado. A nossa consciência fala e nos cobra muito, pois Deus nos cobra através da nossa consciência. Nos exige um reposicionamento, um refletir, um repensar. E é por isso que nós somos rebeldes no sentido de
através do desenvolvimento da nossa inteligência, vamos compreendendo, de certa forma, um pouco melhor as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Porém, somos repetitivos, somos persistentes, somos ainda pertinentes no mal, nas más ações, na má índole, na má conduta, e aí, classificados como rebeldes de certa forma, porque nas nossas decisões ainda, lamentavelmente, o orgulho e o egoísmo ainda perduram, ainda persistem, fazem parte das nossas decisões, em proporções diferentes, mas equivalentes. Então, observemos bem no item 19. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Santo Agostinho perguntando a nós. A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, que por ter querido vos experimentar. Aqui o Espírito Santo Agostinho já deixa claro para nós. Alguns de nós já leu, já refletiu, já ouviu falar. Haverá pranto e ranger de dentes. E do que falava Jesus nesse momento tão importante aos homens? O que fala Jesus quando traz a nós? E aqui repetido pelo Espírito Santo Agostinho. Que nesta terra, que neste vale de dores, haveria pranto e ranger de dentes. E alguns de nós ainda vivem como se realmente a terra fosse um paraíso de delícias, com slogans do tipo: curta a vida porque a vida é curta. A vida carnal, a vida material, mas o espírito é imortal. A vida do espírito, ela não cessa. Nós só mudamos de fase, de faixa, de dimensão. E atualmente nós, encarnados, estamos na dimensão física. E por intermédio do corpo físico vivendo experiências materiais. Nós somos espíritos imortais. Que aqui estamos por conta de várias combinações e por conta da misericórdia divina para aprender, para evoluir, para crescer, para desenvolver virtudes, muitas dessas que nós ainda não temos. É feio, é errado isso? Claro que não. De acordo com a nossa condição evolutiva, é o que nós temos. O que somos hoje é o que nós conseguimos construir de melhor em relação a nós mesmos. É uma construção da nossa condição moral, da nossa condição evolutiva, da nossa condição intelectual, naturalmente, mas principalmente da nossa condição moral, que nos eleva, que nos torna mais amigos, nos torna mais amorosos, mais fraternos. Observemos bem a situação em que estamos vivendo. Somos compulsoriamente exigidos pelo que estamos vendo, quando já mais sensibilizados, mais tocados. Nós somos exigidos, de certa forma, pela nossa própria consciência, a sermos mais solidários. Quantos irmãos nossos estão enfrentando diversas dificuldades por conta da pandemia? Muitos de nós. São as dificuldades nas questões sociais, no trabalho, com a família, as questões da saúde física, e aqui repito, saúde física, as questões que envolvem a nossa psique, os problemas que estão envolvidos de ordem emocional, trazidos por todo esse turbilhão de dificuldades neste vale de dores e lágrimas, que é a Terra. E por que a Terra é assim? A Terra é assim por conta da situação que diz respeito aos seus habitantes. A Terra ainda é esse vale de dores, ainda é esse lugar onde há pranto e ranger de dentes, né, onde há muita balbúrdia, reclamações, inquietações, onde é ainda o lugar onde espíritos necessitados desta condição estão. Nós, espíritos imperfeitos, rumo à perfeição relativa, pois perfeito, absoluto é o nosso Pai, que nos criou a todos.
Mas nós precisamos compreender que a Terra não está num estágio perpétuo. A Terra é um educandário, pois encontra-se nesta condição uma escola, mas para muitos espíritos, ainda também nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá está classificado. Para alguns é um hospital. Pois nós, espíritos imperfeitos, estamos nos tratando, estamos curando as nossas chagas morais. E aí nós tomamos por base duas delas que são classificadas no Evangelho também, que são extremamente intensas nas nossas decisões, nas nossas ações, na nossa interação com os nossos irmãos em humanidade. Orgulho e egoísmo. O orgulho que faz com que nós acreditemos que somos muito mais do que realmente somos. Faz com que nós sejamos ou nos posicionemos de modo até desrespeitoso com os nossos irmãos, com nós mesmos, sem compreender o que realmente viemos fazer à Terra. E o egoísmo, a pior delas, a pior das chagas morais que nós podemos ter, que ainda carregamos de certa forma, pois o egoísmo dividido em 3 grandes fases, ele tem a fase do eu, pois tudo é meu, tudo eu resolvo, tudo é comigo, onde olha somente para mim. Mas ele também tem aquela fase onde eu já mais desenvolvido, evoluído espiritualmente, é os meus. É um pequeno grupo, mas eu já avancei um pouco como espírito na questão evolutiva. E quando eu já venço e transponho essas barreiras, e os meus tornam-se toda a humanidade. Aí nós temos irmãos que servem de exemplo. Nosso amado Chico, tivemos o Papa João Paulo II, tivemos Buda, Fulri, Lao Tse e muitos outros que nós podemos considerar os prepostos de Jesus. Muitos espíritos que, dentro da sua trajetória, conseguiram já desenvolver um trabalho em relação à coletividade. Já pensavam mais na humanidade, muito mais do que em si mesmos. Mas nós estamos na Terra, nesta escola, para aprendermos. E quem é o grande mestre, quem é o grande reitor dessa escola? É Jesus. Sem sombra de dúvidas, é Jesus. O grande detalhe é que na história da humanidade, o homem, e muitas vezes para conduzir, de acordo com as suas particularidades, trouxe a figura Jesus como se fosse um legislador, algo vinculado diretamente somente às questões religiosas e descambou até mesmo o fanatismo. Um legislador moralista que trouxesse somente questões morais. Jesus falou para todos os homens, para todos os povos, para todos os tempos. E não falou, ele fala até hoje a nós. E é por isso, vendo desta forma, que muitos companheiros esperam que fisicamente Jesus volte. E nós sabemos que ele não irá voltar porque ele não nos abandonou. Jesus não foi embora. Ele nos assiste nas mais diversas formas. E nós observamos isso agora quando nós tínhamos muitas desculpas, muitas explicações para justificar a nossa ausência ou o nosso descomprometimento com a nossa melhora, através de uma vinculação com determinada crença, religião, algo que talvez nos trouxesse uma melhora, contribuísse com a nossa mudança. Pois essa é a proposta de uma religião, seja ela qual for, sensibilizar o indivíduo, aproximá-lo da divindade. Nós vamos observar que muitos companheiros não buscam ou não buscaram porque entenderam que Jesus era somente algo para pessoas voltadas às religiões. Jesus está para todos nós. E é o nosso divino e grande amigo, o amigo de todas as horas, para todos os tempos, que fala nas mais diversas linguagens, de modo figurado, por vezes nós não entendemos isso. E aí nós esperamos que materialmente Jesus chegue e nos diga, ou que faça um milagre sem o nosso esforço. Não. A Terra é um educandário. E se nós estivermos e entendermos que enfermidades morais, exemplo, orgulho e egoísmo, nós estamos aqui sim, em tratamento. Porém, nós temos muitos outros amigos
adiante a nossa evolução, que não foram embora e que estão conosco nos assistindo. E aí nós temos o anjo guardião, o espírito amigo ou benfeitor, como quisermos chamar, nosso tutor espiritual, junto de nós, nos assistindo, nos incentivando, mas nos chamando a atenção. Quando muitas vezes o rebelde, não, eu não quero, não, eu não tenho tempo para isso, não, eu não aceito, não, eu não concordo. Não vão deixar de nos amar, mas serão muito firmes na colocação. Para aqueles que não compreenderam dessa forma, façamos uma observação. Eu leio aqui essas primeiras colocações no Mal Remédio, trazidas pelo Espírito Santo Agostinho, e imagino ele conversando comigo como se estivesse me chamando a atenção. Né? Um irmão mais experiente chamando a atenção do rebelde, do espírito mais jovem, inferior no sentido evolutivo, onde ele está chamando a atenção. Só um pouquinho. Meu companheiro, meu amigo, meu irmão, o que tu não entendeu em relação ao que Jesus trouxe? Ele não falou que haveria pranto e ranger de dentes? Por que tu está chorando? Chamando a atenção, sendo firme. E eu trago aqui na continuação, porque fica muito mais claro quando a gente traz na íntegra. E ele diz assim: ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria. Perguntando ele: não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. É óbvio que nós não podemos nos comparar a Jesus, mas olha o que o Mestre diz. Ele agradece a Deus a oportunidade de ser experimentado na sua fé, de ser experimentado, de trazer o seu exemplo, pois ele foi e sempre será o exemplo a toda a humanidade. Trazer o exemplo. Jesus, mais do que ter falado, ele exemplificou o amor e a caridade. Amor, caridade e perdão. Jesus, em nenhum momento das suas passagens, ele deixou claro ou tivesse dito que nós deveríamos nos agredir, deveríamos nos perseguir. Não. Falou em amor, falou em perdão, perdão das ofensas, falou em caridade, mas acima de tudo ele exemplificou. Ele foi lá e fez, mostrou. Olha a magnitude desse Espírito que viveu entre nós, materialmente falando, que esteve conosco, que sabia tudo o que deveria passar. Naquilo que estudamos e que buscamos a reflexão através da compreensão, eu particularmente não acredito que Jesus tenha vindo sem saber que ia passar por tudo que passou. Um espírito com essa envergadura moral, com esse nível evolutivo, com esse conhecimento, não viria às cegas, sem saber que passaria por perseguições, por pedradas, por açoites, pela crucificação, pois tudo isso quero acreditar, assim como as nossas encarnações são programadas, certamente estava dentro da programação e do conhecimento do Cristo. Pois ele sabia que esse exemplo a nós inferiores seria marcante, extremamente marcante, como é. Tanto é que muitos de nós, algumas pessoas gostam muito dos filmes, né, em determinados períodos, né, da nossa história, e os filmes voltados, ou as histórias, até peças de teatro, voltado à crucificação, eles nos tocam demais. Não há quem não chore, não há quem não se sensibilize com aquela cena, com aquele ato da crucificação. Porque isso tudo nos marca profundamente, a nós espíritos, ainda digo particularmente. Mas continuemos aqui. Observemos o que é trazido aqui. No estado de desencarnados, ele está falando de nós. Quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportar, e por que reclamar nesta hora?
aqui eu paro com uma reflexão. Eu imagino esse amigo espiritual dizendo justamente isso, né? Nós, né, com a nossa grosseria, seríamos talvez mais enérgicos, mas ele está sendo amoroso e firme. Nós espíritos imperfeitos, quando estávamos no plano espiritual, pedimos essas provas. Eu estou no plano espiritual, eu peço ao benfeitor amigo, à equipe responsável pelo processo reencarnatório. Eu tenho muitas dificuldades na área do orgulho, eu tenho muitas dificuldades na questão da solidariedade. Eu gostaria de passar por provas associadas à miséria, para que eu consiga desenvolver. Claro, meu irmão, está preparado? Sim, estou preparado. E aí, eis que eu reencarno em condições terríveis de miséria, de dificuldade financeira. E aí é óbvio que por conta do esquecimento, eu não vou lembrar que fiz esses acertos, que concordei, que pedi. E aí, em dado momento, eu começo a blasfemar, revoltado, que Deus não me enxerga. Só porque não lembro dos acordos que fiz. Aqui Santo Agostinho está claro, está dizendo, não sou eu que estou falando. Os benfeitores da humanidade trazem essas informações e estão nos lembrando em relação a isso. Por que reclamar? Dizendo ele aqui, foi tu que pediu. É óbvio que a reclamação ela é importante, ela faz parte da nossa condição. Nós somos naturalmente pedintes e reclamões. Ainda somos assim. Mas tenhamos a consciência de que o que estamos passando é uma construção daquilo que nós fizemos. É a colheita de uma semeadura feita por nós mesmos. Mesmo que nós não aceitemos, não, eu não concordo com isso, não tem problema. A lei não muda. O sol não vai deixar de nascer porque eu não acredito que ele está lá. Ou por um dia nublado, eu não acredito. Não, essa história de sol não existe, eu não consigo acreditar. O sol vai continuar nascendo todos os dias. E isso não vai mudar porque eu não entendo dos mecanismos ou porque eu não entendo da lei. Isso não muda. Então isso é algo muito maior do que a minha compreensão. O que a doutrina espírita nos faculta? A possibilidade de compreendermos através da racionalidade e da reflexão. Então nós precisamos racionalizar, mas acima de tudo desenvolver sentimentos, para que nós possamos crescer em virtudes, para que nós possamos realmente amar. Amar de modo incondicional. Não os amores terrenos, mundanos que ainda conhecemos, que ainda são de certa forma muito pequenos ou até mesmo egoístas, né? Mas na verdade, assim, aprendermos a amar de verdade, a amar além da carne, amar a alma, amar o espírito, amar o indivíduo com todas as suas dificuldades, com todas as suas imperfeições, que é o que os espíritos amigos fazem conosco. Rebeldes, recalcitrantes no mal, persistentes, rebeldes em relação às leis divinas, e eles continuam nos amando. Quando nós nos posicionamos à divindade e dizemos perdão, meu Deus, por esse ato, por ter feito determinada coisa, é um ato de reconhecimento da nossa parte. Mas Deus naturalmente não precisa nos perdoar porque Ele não se magoou conosco. Ele está superior, Ele é superior em sentimento e amor às nossas inferioridades, à nossa pequenez. Deus é superior a tudo isso, então Ele não tem necessidade de nos perdoar. Porque nós naturalmente nascemos perdoados, senão nós não reencarnaríamos. Não teríamos a misericórdia das incontáveis encarnações. E aí eu chego numa encarnação, cometi os mesmos erros, voltei ao plano espiritual através da morte física. Não tirei bom proveito, errei. Posso voltar? Pode. Mais uma encarnação, cheguei lá, morte física, volto ao plano espiritual. Não fiz o que deveria ter feito. Posso voltar? Pode. Sempre, incontáveis, infinitas vezes. Porque nós somos espíritos inferiores, jovens na evolução, ainda nos primeiros estágios do conhecimento, da progressão espiritual. Nosso planeta está vivendo um momento em que está deixando de ser um planeta de expiações e provas, um planeta de resgate, um planeta onde nós devemos restituir diante das leis aquilo que tenhamos tirado dos nossos irmãos ou o mau uso que tenhamos feito do nosso livre-arbítrio. Um planeta em que o mal ainda predomina, expiações e provas.
Então nós estamos vivendo muitas provas. Então nesta escola, neste educandário chamado Terra, nós naturalmente viveremos as provas. E é aceitável até, e digo em relação aos benfeitores, amigos, é aceitável que se compreenda que nós, inferiores, tenhamos atitudes de revolta, de rebeldia, de insatisfação. Elas, de certa forma, elas até fazem sentido, porque quando nós começamos a nos inquietar na posição em que nos encontramos, nós começamos a nos movimentar. Então, a dor, ela tem uma importância capital a todos nós. Por que a dor tem uma importância capital a nós nesta condição? Porque a dor nos movimenta. A dor, ela sinaliza uma necessidade de movimento, de evolução. Entendermos que é um mecanismo da divindade para nos movimentar. Senão nós estagnaríamos. Porque muitos de nós não aceitam de pronto determinadas orientações, direcionamentos. Quantos de nós não teve uma boa desculpa para não ir à igreja, à casa espírita, ao templo esse ou aquele, a buscar um auxílio, uma orientação religiosa? Não tenho tempo, muito trabalho, muitas atividades. Não, agora eu não posso. Quando eu me aposentar eu resolvo isso. Quantos de nós? E agora que vamos usar o exemplo da doutrina espírita, que a casa espírita está dentro da nossa casa. Você faz o evangelho no lar? E às vezes eu esqueço, eu não tenho tempo. E agora que os trabalhos de exposição doutrinária das casas espíritas, dos mais diversos segmentos religiosos, estão gravados, estão no YouTube. E agora? O conteúdo está lá, prontinho. Mas eu não tenho tempo. Mas nós temos várias ferramentas, vários equipamentos que nos facultam a condição de recebermos este esclarecimento, essa orientação. E aí eu posso simplesmente, através do meu celular, conectar um fone até sem fio e ficar ali escutando o trabalho e fazendo as minhas atividades. E agora, mais do que somente nos templos, nas casas espíritas, nós somos convocados, porque a dor ainda continua, somos convocados a cultuar realmente, a trazer a espiritualidade, a prática com a espiritualidade para as nossas casas, para a nossa vivência, para o nosso lar. Os estudos das casas espíritas estão acontecendo de modo à distância, EAD. As escolas. Então nós precisamos refletir também nesse momento grave a todos nós, em que nós estamos sendo chamados a uma reflexão importante. Mais do que as questões físicas, nós precisamos aprender a viver como espíritos. Viver além das referências materiais. Mais do que ser espírita dentro da casa espírita, eu preciso ser espírita em casa. E estamos vivendo desafios terríveis. Estamos convivendo mais tempo juntos. E estamos aprendendo a compreender, a aceitar aqueles que muitas vezes nós até fugíamos. Porque é difícil, mas não impossível. Mas vamos de Santo Agostinho ainda, porque ele traz explicações muito importantes para a conclusão. Vós que pedistes a fórmula e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pedistes lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo, e em sua morte ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que reflexão! Então nós, como espíritos no plano espiritual, compreendemos, porque o nosso estado de consciência é muito diferente do que estamos aqui temporariamente vinculados. Sabíamos que a prova seria dura, mas quanto mais difícil, e após ter passado determinada prova, nós diríamos assim, eu consegui. E aqui na Terra nós vivemos isso o tempo todo.
para cada experiência dolorosa que nós vencemos, nós saímos mais fortalecidos, mais amadurecidos, consequentemente, mais adiante na questão evolutiva. Aí uma reflexão importante. Que remédio? Pois recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes, um só é infalível, é a fé. É o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Que anjo é esse que ele está falando aqui? O benfeitor espiritual de cada um de nós. Nos momentos mais graves da dor, da dificuldade, da angústia, e erguer os olhos ao alto em prece e agradecer a oportunidade de estar vivendo esta prova, seja o tempo que for. Mas agradecer, mas ter fé, acreditar, ter a certeza de que nós venceremos sim. Mas não a vitória que eu entendo, que é vencer determinada dificuldade, doença, seja o que for, na questão da dor física ou moral. Vencer as minhas imperfeições. É a vitória de chegar ao final desta prova, seja ela qual for. Olhar para trás e dizer, eu consegui, eu venci. E nós venceremos todos, pois esta é uma certeza. E esta certeza ela se dá por conta da fé. Acreditar que Deus nos quer felizes. Deus quer o melhor a nós. Que Jesus está do nosso lado e que, acima de tudo, Ele está no leme. Jesus está no controle de tudo. Algumas pessoas, e eu digo isso com muito respeito, mas pensemos bem no que a gente posiciona ou coloca as pessoas. Algumas pessoas defendem, dizem, Deus está no comando. Eu não tenho dúvidas disso. Mas será que você tem dúvida? Será que você acredita realmente que Ele está no comando? Se você acredita que Deus está no comando, então não blasfeme, não reclame. Agradeça. Agradeça a Deus por mais essa oportunidade. Não pensemos que a terra é um lugar para sermos felizes. Podemos ter bons momentos, sim. Mas por conta de ser um educandário e ainda ser um lugar onde há pranto e ranger de dentes, nós enfrentaremos muitos desafios. E não por conta de castigo ou de injustiça, mas porque são consequências de escolhas que fizemos. Isso é da lei. Deus está no comando, sim. Porém, nós precisamos ter a fé, ter a consciência, a certeza de que Deus nos quer felizes. E que no final desta experiência, desta encarnação, nós chegaremos lá, cheios de cicatrizes, com lágrimas às vezes, mas chegaremos felizes por termos passado por esta prova. Então nós precisamos ter a consciência de que temos que ter a responsabilidade com a nossa melhora, com a nossa evolução. E na conclusão do nosso trabalho, observemos aqui como é que o Espírito Santo Agostinho fecha a mensagem a nós. O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob a sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para eles as primeiras notas de alegria da eternidade. E claro que tem mais um pedacinho aqui, mas eu deixo esta frase para a nossa reflexão. Enfrentaremos ainda muitas dificuldades, mas tenhamos a fé, tenhamos certeza, confiança, que por mais difícil que seja, que nós estamos enfrentando esta dificuldade na condição de alunos e aprendizes de Jesus, estamos vivendo as nossas provas. E como enfermos da moralidade, onde um médico divino, o nosso amado médico divino, está aí tratando as nossas enfermidades morais. E às vezes essa cirurgia moral, ela demanda um trabalho delicadíssimo, que é longo, que para nós parece longo, que sejam 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas o que são poucos anos, algumas décadas, talvez até um século, para o espírito que é imortal, para a vida do espírito que não morre mais.
Reflitamos em torno disso. Não percamos a nossa fé, entreguemos as nossas dores, as nossas fraquezas nas mãos de Deus. Não nos desesperemos, mas ainda assim, se diante de tudo que aqui é trazido, nós ainda assim nos sentirmos fracos na fé, nos sentirmos desesperados até, busquemos o auxílio de um irmão, de um amigo, ou façamos uma prece, dirijamos os nossos pedidos, as nossas rogativas a Deus. Pai, me dá forças. Me dá forças porque eu estou quedando. Ajuda-me a vencer as minhas imperfeições e vencer essas provas que eu te pedi e que talvez eu não tenha forças para continuar. Meus irmãos, obrigado pela oportunidade de aqui juntos refletirmos em torno desse capítulo maravilhoso, capítulo 5, e vale para todos nós. Sejamos bem-aventurados, somos bem-aventurados e ainda somos os aflitos da terra. Jesus é conosco. Muita paz a todos nós. Então, queridos irmãos, concluindo mais esta exposição, vamos ao nosso momento de prece final. Vamos fechar os nossos olhos, se assim for confortável, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada por podermos ser instrumentos em tuas mãos, que possamos a cada dia mais nos dedicarmos a trabalhar em teu Evangelho. Obrigada, Senhor, por tudo que temos dado. Que a força e o amparo chegue a todas as casas. Que assim seja.